Olá, bem-vindo ao Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Estamos no nosso curso de Introdução ao Livro de Ezequiel. Hoje é a aula de número 3, Ezequiel e o Rolo, a mensagem e a obra do profeta. Nós vamos estudar mais de perto hoje, sobre o livro do profeta Ezequiel e as suas especificidades. Obrigado por fazer o curso com a gente, parabéns se você chegou até aqui. Ainda temos muita coisa para aprender sobre o livro de Ezequiel. Bom, primeiro ponto importante é você entender que o livro de Ezequiel está dentro do chamado livro dos profetas maiores. E aí cabe a gente ressaltar aí, por que esse nome de livro de profetas maiores, Esse nome de profetas maiores tem a ver com o tamanho desse rolo, que eles eram escritos, Naquele tempo você sabe que os livros eram escritos em pergaminhos, ou em papiros. Papiro é uma planta que nasce na beira do rio Nilo, por exemplo. Você tinha muito ali, você pegava aquele papel, aquela planta, você colocava para secar, ela ficava esticadinha e depois ela servia para escrever. E para escrever você usava um palito, uma madeira que você queimava a ponta e aí ficava aquele carvãozinho na ponta, e com aquele carvão você podia escrever. Ou então usava, fazia uma ponta nesse graveto e usava o ocre ou o barro para poder escrever, ou a própria argila para poder escrever. Então em pergaminho ou em papiro, que no caso seria o couro de animais, curtidos. Isso se transformava em rolo. Então esses rolos, alguns eram grandes, como o dos profetas maiores, por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Então isso tem a ver, não com a mensagem em si, mas com o tamanho do rolo. E em contraposição você tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, e outros. E agora, esses profetas são os profetas maiores, porque são livros grandes, e o profeta Ezequiel está bem aqui nessa classificação de livros. Bom, continuando, vamos falar mais um pouco sobre esse livro de Ezequiel, porque ele é importante, que é o tema que nós estamos aí trabalhando. O livro de Ezequiel faz parte da subdivisão chamada Profetas Maiores, do cânon hebraico, e encontra-se logo após Isaías e Jeremias. A Bíblia em português adota a ordem da Septuaginta e coloca Ezequiel após Lamentações. Lembrando que a Septuaginta aqui, foi a tradução que foi produzida pelos 70, que traduziu aí a Bíblia aí para o grego. Apesar do livro sempre ter feito parte do cânon hebraico, estudiosos judeus posteriores questionam seu valor pelas aparentes discrepâncias entre a sua interpretação do ritual do templo e as prescrições da lei mosaica. É essa divergência no número nos tipos de animais sacrificados na festa da lua nova. Números 28, 11, você comparando com Ezequiel 46, 6. E por que existe essa discrepância? Por que existe essas diferenças? Em primeiro lugar, porque Ezequiel está escrevendo aí 400, 500 anos após aí, Moisés. Então, no caso, ele tem uma visão particular sobre esses animais. Talvez naquela época em que Ezequiel está escrevendo, os animais os animais puros e impuros podem não ser os mesmos, Ou ele pode também estar recorrendo a outras fontes, a outros documentos que nós não temos acesso. Então, mas esse questionamento que surge no cânon hebraico está mais ligado a pessoas que questionam o livro de Ezequiel como um todo, por conta do que nós vimos na aula passada, que falava sobre a questão do Ezequiel ter essas visões fantásticas, fabulosas, que poderiam ser fruto da sua imaginação, e naquele período também tudo que ele produziu também se colocou em xeque, Foi o período chamado revisionismo. Então essa crítica do revisionista, ela começa aí a colocar em xeque aí os escritos de Ezequiel. Hoje isso já é um ponto passivo. Os rabinos, apesar de restringir a sua aceitação, a sua visão, a sua participação, estudo por conta de outras pessoas, de pessoas que não são judias, eles aceitam formalmente, os escritos de Ezequiel como escritos sagrados. Isso que importa. O livro de Ezequiel está tanto na Bíblia judaica quanto está também na Bíblia protestante, que é a que nós usamos hoje, e é composto aí do cânon, que é o grupo de livros que foram escolhidos como sagrados, que no nosso caso são os 66 livros da Bíblia Sagrada. Os temas propostos do livro de Ezequiel.
Bom, o primeiro tema é a soberania de Jeová sobre Israel e as nações. O tempo todo nós vemos Israel debaixo das mãos de Deus, do poder de Deus, das ações de Deus e Deus comandando a história. Na aula passada sobre a história, nós vimos como é que aqueles reinos, né, se digladiavam e lutavam pelo poder, né, e subjugavam uns aos outros, mas Deus dava a Ezequiel com antecedência todas essas coisas, ou seja, ele sabia através da revelação, mostrando que Deus não estava fora da história, o homem não faz a sua história, desenvolve a sua história longe do homem. Pelo contrário, Deus controla a história. Então isso fica muito claro no livro de Ezequiel. O exílio é uma punição pela idolatria, né? Você vê que a idolatria, os pecados que nós vimos também na aula passada, tudo isso foi o motivo pelo qual Deus trouxe Israel ao exílio, principalmente também a idolatria, porque esses reis, né, os profetas, os sacerdotes que vimos na aula passada, recuperando sempre aí, né, eles trouxeram a idolatria, os pecados imorais, sexuais, a venda de pessoas que eram para pagar dívida, né, o suborno, o abandono aos órfãos, não guarda do sábado. Então tudo isso trouxe aí o exílio como uma punição. Relação entre o indivíduo e o grupo, ou seja, a importância de que as pessoas se desenvolvessem e se arrependessem, né, para que Deus pudesse sarar a nação, para que Deus pudesse mudar o destino da nação. Era preciso que as pessoas como um todo, elas mudassem de atitude. O quarto tema importante desse livro é a fidelidade de Jeová e suas promessas da aliança, porque em todo o livro você vê que Deus se coloca para Israel como aquele que cumpre a sua aliança, que jamais abandonou Israel, mesmo ele estando agora em cativeiro, mesmo ele estando em pecado. Deus se mantinha fiel às promessas, né, que havia feito tanto para Abraão e também a promessa que havia feito a Davi no reino davídico. Tanto é que ele termina o livro, né, falando da união aí de todo Israel agora diante desse novo Davi, ou esse novo, o Messias que viria unificar todo o povo. Então, a fidelidade de Deus sempre é expressa no livro de Ezequiel. Número 5, a responsabilidade individual e o julgamento divino. Existia aquele provérbios que dizia, né, nossos pais comeram uvas verdes e por isso os filhos nasceram com os dentes embotados, e diziam que se Deus estivesse castigando o povo, era por conta dos pecados antepassados. E aqui Ezequiel está chamando a atenção através, né, movido e impulsionado pelo Espírito, que não, a responsabilidade é individual. Quando ele diz que a alma do filho é minha, a alma do pai é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá, e cada um deve cuidar de si e se converter para que Deus possa mudar a sorte do povo de Israel. E o sexto tema é a restauração de Israel e o governo davídico, né? É o tema final da restauração de Israel, as misericórdias do Senhor, que estão expressas lá no finalzinho do livro, quando ele fala sobre o templo, e a gente vai ver um pouco hoje sobre as principais profecias aí no finalzinho, onde ele vai trazer a restauração da glória de Deus. Isso também não é só no final do livro, até mesmo em Ezequiel, capítulo de número 11, onde ele fala sobre a glória do Senhor no templo, né, na casa de Deus. Vamos fazer agora um resumo do livro. Ezequiel você pode dividir em 4 partes fundamentais, tá? A primeira parte que você pode dividir é Ezequiel, capítulo do 1 ao 3. Nessa parte, Ezequiel vê o Senhor e a sua glória. Ele é chamado para ser um atalaia para a casa de Israel, para alertar, reprovar e chamá-lo ao arrependimento. No capítulo 4, versículo 24, o Senhor instrui Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetiza sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica porque a fome, a desolação, a guerra, as pestilências vão correr e varrer a terra de Israel. Lembra? Ele usa várias metáforas, né? Ele fala sobre a panela, ele fala sobre o cerco, ele fala sobre o tijolo, ele fala sobre vários temas importantes, esses símbolos para representar a iniquidade, o pecado de Israel, as parábolas que ele usa sobre as 2 águias, as parábolas que ele usa sobre a vinha, tudo isso para mostrar aí
4 coisas importantes, né? Explicar o porquê do julgamento do Senhor, da fome, da desolação, da guerra, a pestilência, né? Que viria a varrer Israel, se caso eles não se arrependessem. O terceiro bloco vem de Ezequiel 25 ao 32, capítulo 32. Nesse tema, nesses capítulos, o Senhor ordena a Ezequiel que proclame a iniquidade das nações que cercam Israel e profetiza sua destruição. Inclusive, no 25, ele elenca todos os pecados aí que Israel havia praticado. E ele vai falar não só de Israel, mas de Tiro, de Sidom, do Egito, né? Quando a gente falou sobre o contexto histórico, a gente viu bastante sobre isso. O último bloco de Ezequiel é Ezequiel 33, 48, onde o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. Ou seja, os sacerdotes, os profetas, aqueles que lideravam o povo, haviam deixado, né, o povo seguir seus próprios caminhos. Aliás, não só deixado o povo seguir seus caminhos, mas feito com que o povo errasse o caminho, né? Eles se transformaram em pedra de tropeço. O Senhor se apresenta nesses capítulos como verdadeiro pastor para Israel. Ezequiel registra sua visão da restauração de Israel após o exílio nos últimos dias. O Senhor promete reunir os israelitas do cativeiro, levá-los de volta às suas terras prometidas, renovar seu convênio com eles e reunir os reinos de Israel e de Judá. O precursor de um novo gênero literário. O termo e as formas como ele faz, como ele compõe o livro, né, se transformou durante muito tempo num período muito difícil, num momento muito difícil de se entender, porque ele trabalha com muitas alegorias. Na verdade, Ezequiel é o primeiro representante desse gênero literário, que é chamado de apocalíptico. E qual é as características, né, desse gênero aí chamado de apocalíptico, né? Qual é as principais características? A mensagem profética limita-se à predição do futuro, especialmente a era messiânica e ao fim do mundo. Então quando ele fala do pastor, ele com certeza está dizendo, está se referindo aí ao Messias. Quando ele fala do trono de Davi, ele está se referindo ao Messias. Então essa é uma característica de uma mensagem apocalíptica, né? De um gênero apocalíptico. Número 2, as visões aparecem a Ezequiel sob a forma de cenas simbólicas, em que atuam seres humanos e sobre-humanos, quando ele vê os 4 animais, por exemplo, animais e astros, quais as outras tantas figuras dos acontecimentos vindouros. Isso acontece também no livro de Daniel, como você sabe, e também no livro de Apocalipse, por isso são livros, né, de gênero apocalíptico. E número 3, a intervenção frequente de anjos, né, como guias e intérpretes dos cenários contemplados pelo profeta. Por exemplo, no Ezequiel 37, né, o anjo, o varão, ele leva Ezequiel, né, mede Ezequiel. Então eles estão sempre, os seres angelicais, seres espirituais estão intervindo constantemente, né, no mundo físico. Número 4, os eventos relacionados com o fim dos tempos, quer messiânicos, quer cósmicos, revestem-se de colorido empolgante, de convulsões cósmicas e telúricas, ou seja, são visões, né, extremamente difíceis de ser entendidas, fora da realidade. Então, por isso a ideia de apocalíptico, de fim, né, de fim dos tempos. Este motivo, embora acessório, é considerado comumente como propriamente prevalente do estilo apocalíptico. Mas nada disso tira o valor, né, do que ele traz para a gente. Pelo contrário, é muito rico. E a outra riqueza também é a linguagem que ele usa. Ele usa parábolas e alegorias. O exemplo dessa, né, que a gente tem é a videira inútil, né? A videira infrutífera, que o Senhor vai julgar por ser uma videira e não produz fruto. A esposa infiel, né? Que é uma parábola ali contada ali sobre a mulher que se prostitui, relacionada, no caso aí, que a Israel e Deus. Então, tanto aqui na videira, você tem a videira, é o símbolo de Israel, está infrutífera, está tomando espaço, não está produzindo, né, e será lançada no fogo. A esposa infiel é também Israel que se prostituiu, é a ideia da prostituição espiritual, no caso, né, porque uma vez que a nação de Israel se voltou para Baal, o Deus do trovão, né, e se deixou levar por outros deuses, por deuses estranhos. Tudo isso
faz com que ele fique demonstrando através dessas parábolas, né, a infidelidade, denunciando a infidelidade do povo de Israel. Outra parábola também, as duas águias e a videira também, são parábolas que demonstram aí o povo de Israel. As duas águias são aí as duas partes da nação que foram divididas agora, o reino do sul e o reino do norte, e também representado na alegoria das duas irmãs, está lá em Ezequiel número 23, são as duas irmãs, representam as duas nações, os dois grupos, tanto do sul quanto do norte, se deixaram levar, abandonaram ao Senhor. E o grande caldeirão, né, capítulo 24, também chamado da panela, né, Israel se considerando como uma comida boa, quando na verdade era uma comida já estragada, uma comida passada, né, uma comida passada por causa do pecado. Aqui está a definição de parábola. O que é uma parábola? Uma história curta que ensina uma verdade ou dá uma lição de moral. Muitas vezes contém um fundo religioso, por exemplo, nos ensinamentos cristãos. Jesus ensinou bastante por parábolas. Existem várias parábolas na Bíblia, não só no Novo Testamento, e quando você estuda então o livro de Ezequiel, é legal você entender que as parábolas não são apenas, né, uma questão lá do Novo Testamento, usado nos evangelhos, mas também usado também por Ezequiel, porque era uma forma didática de se falar, de se ensinar naquela época, tendo visto que o povo não sabia ler, né? Então todo tipo de representação, todo tipo de demonstração era sempre bem-vinda para que o povo pudesse entender. E Ezequiel também não só usava alegoria, mas ele também usava ali, né, a dramatização. Muitas das profecias que ele vai ter, que ele vai trazer, ele vai dramatizá-las, né? Ele mesmo vai falar e representá-las, como a gente já tem visto até aqui. Isso é uma curiosidade da obra muito interessante. Por exemplo, a expressão filho do homem aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel, né? Filho do homem, Deus sempre se revela a ele, é filho do homem. E essa ideia de filho do homem, ao qual ele é chamado, é mostrado que ele é um homem, que ele é simples, que ele é um ser humano, que ele é frágil. Essa contraposição entre ele e Deus, né? A glória de Jeová, Shekinah, o poder de Deus, e o filho do homem, que é simples, que é mortal. Então, o tempo todo, Ezequiel trabalha com essa dualidade. Também, a segunda curiosidade interessante do livro é que, por ordem de Deus, Ezequiel ficou preso e amarrado por cordas dentro da sua própria casa e esteve mudo por algum tempo. Foi logo no começo da chamada dele que ele ficou catatônico ali, por conta da visão que Deus deu a ele logo ali no começo, em Ezequiel 33, Ezequiel 1 e Ezequiel 3, à margem do rio Quebar, e ele fica ali mudo durante um certo tempo ali, até depois ele começar a falar aquilo que Deus havia dado a ele. Deus manda o profeta utilizar um tijolo e desenhar a cidade de Jerusalém, depois colocar uma panela de ferro como um muro e cercar a cidade como um sinal para a nação. E aqui está, né, o que eu falei para vocês sobre a mensagem que ele tinha dramatizada, né? Ezequiel 4, 1 ou 3, onde ele faz uma encenação sobre o cerco de Jerusalém. De fato, isso aconteceu, foram quase 2 anos aí. Inclusive, nesse texto ele fala sobre os aríates, né, que são armas que seriam usadas pelos babilônicos, por Nabucodonosor, para destruir os muros de Jerusalém. E há aqueles que em Jerusalém se julgavam intransponíveis, os muros largos, fortes, achando que não poderia jamais ser derrubada e que o cerco não poderia destruir, né, a cidade de Jerusalém, e esses aríates forçaram, né, quebraram ali a cidade, o muro da cidade, e eles conseguiram entrar na cidade, mataram milhares de pessoas. Ezequiel também, uma outra característica interessante que chama atenção nesse livro, é que Ezequiel fica deitado sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias e 40 dias sobre o seu lado direito, por ordem de Deus. Isso foi para dramatizar o período em que o povo de Israel ia ficar, né, sofrendo esse cerco. Durante quase 2 anos, Nabucodonosor levantou esse cerco, e no cerco, né, que era técnica de guerra antiga, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. O exército inimigo ficava do lado de fora, cercava a entrada, né, da cidade, então ninguém podia entrar, ninguém podia sair, então não podia entrar comida, não podia entrar água, não podia sair também ninguém, então isso ia sufocando a cidade, por isso que se chamava de cerco, até que aquela
aquelas pessoas que estão do lado de dentro não aguentam mais, porque também não tem mais comida, não tem mais o que fazer, não tem mais como resistir, e eles acabam se entregando. E aí quando eles abrem os portões, o exército inimigo entra e mata todo mundo que está dentro. Então isso chamava-se cerco. Antes de se iniciar o cerco, havia a possibilidade da entrega, havia a possibilidade de que aquela nação ela se rendesse sem ter que fazer o cerco. Isso poupava vidas, né? Porque se eles se entregassem antes do cerco, né, então eles entravam e apenas dominavam aquela região. Mas quando a nação ela não se rendia, então os governantes, os generais e guerreiros, né, eles então ameaçavam fazer o cerco. Foi por isso que Jeremias, né, ele chamou a atenção de Ezequias para que ele se rendesse, porque não se rendendo teria o cerco e seria pior para todo mundo, a matança seria grande. E já estava fadado, isso iria acontecer. Deus já tinha mostrado que o reino do norte, que era na Babilônia, no caso, ela iria ganhar essa guerra, então não adiantava eles lutarem contra. E a teimosia de Ezequias fez com que o povo se mantesse o cerco, né? Nabucodonosor faz o cerco, dura quase 2 anos, e no final disso aí tudo, através dos ariates, ele consegue rombar ali as muralhas, entrar e matar todo mundo. E como você viu na aula passada, Ezequias teve seus olhos vazados. Então, isso aí foi para representar o que iria acontecer. Ezequiel capítulo 4, 9 ao 15 também mostra, né, que Ezequiel come o pão assado em esterco de vaca e depois que rejeitou-o comer assado com fezes humanas, porque simbolizando que durante o período do cerco, Israel passaria fome, porque como eu disse para você, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha comida, não tinha bebida, então muitas pessoas, né, iriam passar fome, não tinha mais o que comer. Há relatos de que pessoas que estavam já comendo carne humana, algumas pessoas estavam assando os próprios filhos para comerem, né? O que é extremamente cruel, extremamente negativo, ainda mais é proibido, né, comer carne humana, né, na lei isso era proibido, para você ver o desespero que essas pessoas passaram. Então, para representar esse desespero, Deus deu a ele esse tipo de mensagem. Ezequiel raspou os cabelos da cabeça e a barba por ordem divina para representar o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Ezequiel foi transportado pelo Espírito, suspenso pelos cabelos, até o templo de Jerusalém. Olha que coisa, quanta coisa assim interessante, né? Deus mandou Ezequiel preparar sua mala para uma viagem e abrir um buraco no muro e passar a bagagem pelo buraco. Essa passagem de Ezequiel 12 simboliza os ariates, né? Que Deus estava mostrando que os muros seriam furados, vazados, e o inimigo passaria pelos muros. Ou seja, não adiantava Israel confiar na sua força, no seu poderio, porque Israel iria cair nas mãos dos babilônicos. E por maior que fosse a muralha, eles seriam destruídos. Deus manda Ezequiel tremer e ficar arrepiado enquanto bebe a água. Amantes com membros como de jumento e ejaculação como de cavalo, isso está em Ezequiel 23, 19 e 20, para descrever, né, a imoralidade de Israel, que é simbolizada por uma prostituta, que ela vai procurar homens, né, que sejam como jumento, ou seja, que tenham um pênis, né, avantajado, e a ejaculação, né, grande, vamos dizer assim, da prostituição desse povo. Então você tem esse texto lá nas Escrituras. Ezequiel é proibido por Deus de lamentar a morte da esposa que morreu no cerco. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos, 1273 versículos. O livro de Ezequiel tem uma mensagem de esperança e termina a expressão de um dos nomes de Deus, Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali. Louvado seja Deus. Então, apesar de todo esse sofrimento, né, o Senhor está ali, Jeová Shammah. Ou seja, ele termina não com julgamento, mas com a esperança. Ele está presente. O livro Ezequiel se inicia com Deus irado e termina com o mesmo Deus presente para consolar. Conclusão. O livro de Ezequiel, além de ter profecias chocantes na forma representativa do profeta, ele também é cheio de visões de Deus reveladas. Este livro também tem sua parte escatológica que se identifica com Apocalipse. Ele contém vários pontos de semelhança com o livro de Apocalipse. A visão dos querubins, Ezequiel 1 e Apocalipse 4, o rolo sendo dado a comer, Ezequiel 3 com Apocalipse 10, Gog e Magog, Ezequiel 38 com Apocalipse 20, e a Nova Jerusalém, Ezequiel 40, 48, com Apocalipse 21, o Rio de Águas Vivas, Ezequiel 47, com o capítulo 22 de Apocalipse, e enfim, trata-se de um dos mais notáveis livros do cânon sagrado.
Muito bem, gente, chegamos aqui ao final de mais uma aula, parabéns aí, não esquece, porque na semana que vem você tem aí mais uma aula, Filho do Homem, a mensagem hoje. Vamos ver quais são as grandes visões do profeta Ezequiel. Não deixe de fazer os exercícios. Até a próxima. Paz.